Oi, pessoal. Essa é a aula 11 e o tema é absolutismo. Bom, nós temos aqui a linha do tempo, né, que serve para a gente se localizar, mais ou menos onde nós estamos estudando, aqui, né, no início da Idade Moderna, por volta de 1500, 1600. Vamos lá, quais são as definições de absolutismo? Primeiro, vamos fazer uma pequena revisão aqui. Nós estudamos nas aulas passadas, né, que no final da Idade Média a gente tem aquele processo de fortalecimento dos reis e a formação dos estados nacionais, né? Na Idade Média a Europa tinha aquela situação que era fragmentada em pequenos reinos, né, propriedades rurais, e todos aqueles reinos foram sendo reunidos, né, e se juntando e formando países, né, com governos organizados e centralizados, né? É aí que surge a França, a Inglaterra, Portugal, Espanha. É dessa época e desse processo que surgem esses países, ok? Vamos lá. Absolutismo. Absolutismo vem da palavra absoluto, né? De total, absoluto, máximo. É isso que significa, né? Absolutismo é um regime político, né? É uma forma de governo que foi adotada por algumas monarquias europeias. E ela é caracterizada por uma concentração muito grande de poder nas mãos do rei, né? Sempre que a gente vê aqueles filmes e séries onde tem o rei, né, que é aquele tirano que manda prender a pessoa e joga na masmorra, aquele rei que pode tudo, que que é muito comum, né, no cinema e tal, é dessa época que a gente está falando, né? Esse é o rei absolutista. E eles tinham muito poder, né? Eles concentraram muito poder. Eles podiam convocar exército, criar e cobrar impostos, eles podiam fazer leis, declarar guerra a outros reinos, né? E isso de forma relativamente independente. Eles não precisavam muito da opinião das outras pessoas, né? Isso variava de país para país, né? Mas na maioria das vezes o rei tinha todo esse poder, né? Diferente de hoje em dia, por exemplo, que você tem outros poderes que, que participam das decisões também, outros poderes e outras pessoas. Inclusive o povo participa, né, das decisões. Assim, mas o poder desses reis absolutistas, eles tinham limite, ele tinha limites também, né? Era limitado pelos costumes da época, pela tradição. Às vezes o rei tinha um ministro forte também, né? É, tem a questão dos costumes também, né? O rei não podia fazer uma coisa que era muito extravagante para a época, que aquilo não ia pegar bem, não ia dar certo, né? E tinha a questão dos ministros também, né? Tem sempre aquela pessoa importante que fica ali ao lado do rei, que fica dando é, opiniões e tal. Inclusive tem uma novela que está sendo reprisada agora na Globo, que eu não assisto, mas eu sempre a televisão tá ligada e eu acabo ouvindo, né? Que é aquela é, que trata do século XIX, de Dom Pedro I, né? E você pode ver que, apesar de ele ser um rei, de ser um imperador com tendências a ser autoritário, tem sempre uma pessoa ali que fica falando no ouvido dele, que fica dando conselhos e que ele não pode fazer tudo o que ele quer, apesar daquilo que está passando na novela ser um momento bem posterior, né? Já é no século XIX, 1800 e pouco. Bom, vamos falar do Luís XIV, né? Esse rei da França, que ele foi a personificação do absolutismo, né? Houve outros reis que foram absolutistas também, né? Na Rússia, é, na Inglaterra, só que o Luís XIV ele ficou sendo mais representativo, tanto é que ele ficou conhecido como o Rei Sol, né? E o reinado dele foi longo, né? Reinou 54 anos. E assim, ele fazia tudo sozinho. Ele julgava, punia, dava ordens, fiscalizava tudo. Assim, quase tudo era decidido por ele. Inclusive tem uma frase que ficou muito famosa que é atribuída a ele, né? Ele costumava dizer que o Estado sou eu, ou seja, né?
não tem mais ninguém no Estado, no governo. O Estado é ele decide tudo. Assim, mas assim, ele para conseguir se manter no poder, ele agradava, né? Agradava a nobreza, distribuindo cargos e pensões. E ele abrigava essa nobreza também, né? E sustentava essas milhares de pessoas no Palácio de Versalhes, né? Que é um palácio gigantesco e luxuosíssimo, né? Que tem ali perto de Paris, que era a residência do rei. E assim, esses nobres, eles viviam ali sem fazer nada, né? Vivendo uma vida de luxo, ostentação e às custas do trabalho do povo. Era uma situação bem injusta. Mas assim, ele agradava os burgueses também, né? É, ele nomeava o ministro das Finanças, né? Era de origem burguesa. Então ele tinha que ter um jogo político ali para se manter no cargo. Não era só fazer o que ele queria e todo mundo tinha que ficar quieto, né? Eu acho que em nenhum governo é assim que funciona. Vamos lá. Por trás do absolutismo tem a chamada teoria do direito divino. O que significa isso? É que assim, a religião ainda era muito forte na Idade Moderna, né? E se misturava, né? A religião junto com a política. Então, existiam teorias e interpretações da Bíblia que eram feitas para justificar o poder dos reis, né? Por exemplo, esse bispo, né, o Jacques Bossuet, ele dizia que o rei era representante de Deus na Terra. E por isso o rei era infalível, ou seja, o rei nunca errava. Tudo que ele falava estava certo. Então, e o cara era um bispo, respeitadíssimo, era complicado qualquer pessoa duvidar dele e questionar isso que ele estava falando, né? Essa era a cultura da época, né? A igreja tinha muito poder ainda na cabeça das pessoas. E, segundo essa teoria, o maior crime que um súdito poderia cometer seria a traição ao rei, né? O que é o súdito? O súdito é a pessoa que deve obediência ao rei, né? Que hoje não existe mais o súdito, existe o cidadão. O cidadão ele deve obediência às leis, né? As leis, a constituição do país. Nessa época não, você devia obediência ao rei. Se o rei mandasse, você tinha que fazer. É, e também tem essa questão, né? Os reis absolutistas eles tinham tanto poder assim, porque você discordar do rei era a mesma coisa que discordar de Deus na cabeça das pessoas da época, né? É, era você questionar Deus. E isso não era uma ideia muito boa, né? Bom, aqui umas imagens. Aqui você tem o Luís XIV, ele foi um dos reis mais representados da história, que tem mais pinturas, mais gravuras a respeito, né? Aqui você tem a família do Luís XIV, né? Representada como se fosse um retrato mitológico, né? Cada um deles é um deus grego, né? Uma divindade grega. E o Luís XIV é o Apolo, né? Deus grego Apolo. Para você ver o nível que chegou a coisa, né? Aqui é um dos retratos mais famosos do Luís XIV, né? Veja o luxo, né? O poder que esse cara tinha. Tudo que ele fazia era calculado, cada gesto dele era calculado, tudo era pensado para passar essa ideia de superioridade extrema, entendeu? Bom, atividade, assim, vocês podem discutir em grupo, tá? Online, por WhatsApp, do jeito que vocês quiserem, tá? Só que tem que responder individualmente. Se você não quiser discutir em grupo, também tudo bem, tá? E aqui está a pergunta, né? Vocês leem aqui a explicação, tem um textinho aqui antes. E eu estou perguntando para vocês algumas diferenças entre as formas de governo atuais, né, principalmente da democracia, em relação a essas monarquias absolutistas do século XVI e XVII. Assim, não se preocupem com certo e errado, tá? Vocês têm que. Eu estou preocupado agora em saber qual que é a percepção que vocês têm do tempo presente e a capacidade que vocês têm de lidar com as diferenças entre o presente e o passado, tá ok? Bom, o tempo está acabando. É só isso. Obrigado, até a próxima.